Próximo processo, número 176. Projeto de resolução que dispõe sobre a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal número 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos com a administração pública. Autoria: vereador Edinho Guedes. O processo está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, como autor desse projeto de resolução, gostaria de prestar algumas informações, já que se trata de um projeto bastante técnico, mas que está ligado a um ato importante da administração pública, que é o ato de controlar. A administração, a ação de administrar, ela é realizada por 3 ações: planejar, executar e controlar. Quando falta uma dessas 3 ações, o produto nunca é muito bom. Pensando nisso, existem algumas leis que prevêem, então, ferramentas de controle de qualidade do serviço prestado à administração pública, do produto comprado para a administração pública. A contratação de serviço ou produto, ela é regulamentada pela Lei 8666/93, uma lei federal que diz que a administração deve fazer a licitação, dar oportunidade igual para todos aqueles que queiram vender produto ou serviço para a administração, e ao se concluir quem ofertou a melhor oferta em dinheiro, às vezes melhor oferta técnica e em dinheiro, ganha o direito de vender o produto ou serviço. Porém, não finaliza a obrigação desse fornecedor nesse momento. A partir do momento que o fornecedor do produto ou do serviço não fornece o produto ou serviço dentro da qualidade esperada, vem um produto estragado ou o serviço é mal prestado, existe na própria lei federal a possibilidade da administração pública penalizar esse mau prestador de serviço ou mau fornecedor de produto. Quais são essas penalizações? Dependendo da gravidade da falta, as penalizações são em multa e em dinheiro, e a pior delas é a declaração de inidoneidade para contratar com a administração. Que palavrão é esse? Traduzindo o juridiquês, é como se colocasse a empresa numa ficha suja, numa lista negra. Falou, como ela não presta serviço de boa qualidade, ela é colocada numa lista negra, e isso prejudica essa empresa quando ela vai tentar participar de outras licitações. Por quê? Os outros administradores públicos vão tentar saber qual a qualidade da prestação de serviço, e como ela já prestou mal esse serviço, ela fica por um tempo impedida de fornecer. Para que isso? Para proteger o dinheiro de todos nós, para evitar que o mau fornecedor de produto ou serviço faça de vítima a administração pública que paga o produto ou serviço com o nosso dinheiro. Não é muito difícil a gente escutar nos noticiários, quase que diariamente, o atraso de obras por conta de mal prestadores. Então a construtora que vai lá, começa a fazer a obra, ganha a licitação, fale por má administração, por má gestão, daí atrasa, a obra fica mais cara. Então, essa ferramenta de controle é fundamental para que o serviço e o produto que a administração pública contrate seja de boa qualidade. Ok. Porém, a lei de licitação ela tem uma falha na redação dela. Ela diz que só pode aplicar essa penalidade o chefe dos órgãos do Poder Executivo. Isso foi uma falha. Os deputados federais em 93, quando fizeram essa lei, eles erraram na redação disso. Isso acontece, a gente como legislador às vezes deixa escapar algumas coisas. Porém, até hoje o Congresso Nacional não corrigiu essa parte da redação. Quando existe essa omissão de correção, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo da justiça do país, deve se posicionar sobre isso. E, através de um mandado de segurança de uma outra prefeitura, de uma outra cidade, essa questão chegou até o Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte, falou, não pode só o chefe do Poder Executivo ter o poder de aplicar essa penalidade. Por quê? Porque quem administra os contratos do Poder Judiciário é o chefe do Poder Judiciário.
quem administra os contratos do Poder Executivo é o chefe do Poder Executivo. Então, vincular o poder de aplicar essa multa, que é um ato de administração, só ao chefe do Poder Executivo, fere o princípio da independência dos poderes. Nossa Constituição, no artigo 2º, fala que cada poder é independente na sua área de atuação. Com isso, o STF entendeu que devemos, né, e assim já é feito, interpretar esse artigo da Lei 8.666, entendendo que, na onde fala o chefe da administração, entenda o chefe de cada poder executivo, de cada poder constituído. Pois bem, nós tivemos uma ocasião, o ano passado, de uma empresa que prestou o serviço de maneira ruim aqui na Câmara. Abrimos um processo administrativo, ela teve o poder de se defender e tal, e concluímos pela necessidade de aplicar essa penalidade. E quando fomos aplicar, percebemos então que não existia ainda uma regulamentação interna, deixando claro que cabe, neste caso, ao presidente da Câmara aplicar. Porque equivocadamente a gente enviava para a prefeitura fazer um ato que é de exclusivo interesse e poder do Legislativo. Então, para corrigir essa lacuna, adequar os procedimentos administrativos da Câmara ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós estamos fazendo essa resolução simples, que tem apenas um artigo, dizendo que, exclusivamente, com relação aos contratos da Câmara Municipal, no eventual caso de aplicação de penalidade, cabe sim ao presidente da Câmara aplicar essa penalidade e não enviar para o secretário do Poder Executivo, que não acompanhou o processo, que não conhece a empresa, que não conhece a falta cometida pela empresa, que não conhece o processo administrativo, ir lá e aplicar por conta dessa falha na redação da lei federal, que, volto a dizer, já foi sanada pelo Supremo Tribunal Federal e já é aplicada em outros municípios com mais precisão aí nos atos administrativos. Então a ideia é só preencher essa lacuna, é um aprimoramento do funcionamento interno da Câmara, e penso que é importante todas as normas que fortalecem e reafirmam a independência dos poderes. E o Poder Legislativo, como órgão fiscalizador, mais do que todos, deve ser independente dos outros poderes, e essa resolução reafirma a independência do Poder Legislativo em todos os seus atos administrativos. Por isso, rogo o voto favorável dos nobres pares. O projeto continua em discussão. Eu quero aqui novamente cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, mais uma vez ligada nesse canal assistindo essa sessão ordinária. A princípio, eu quando tive acesso a esse projeto, que na verdade foi hoje que eu tive acesso ao projeto, até pediram para que eu assinasse para poder ele fosse incluído na hora do dia. Eu falei, meu Deus, um projeto dessa natureza tem que ser analisado com mais carinho, com mais tempo. Mas aí é o seguinte, eu quero dizer ao nobre autor do projeto que quem já foi presidente do Poder Legislativo, não é verdade? Como eu já fui, a gente sabe como é que funciona, né, os esquemas. A gente sabe como a gente sofre com as decisões e às vezes as cobranças, né, e a fiscalização dos tribunais de conta, né, Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal, que fica ali cobrando aquela coisa toda. E eu acho que, além da Câmara ter esse poder que você falou, que aqui fala que não se reservou nessa lei ao Poder Legislativo o direito de aplicar a sanção de idoneidade a contratado infratora. É verdade. Porque eu lembro-me que quando eu fiz algumas licitações aqui para comprar os produtos da TV Câmara, né, para abrir o canal 61.4, canal aberto, tinha que fazer licitação de valores, de preços, né, aquela coisa toda.
e outras coisas mais que nós compramos aqui. Acontece o seguinte, Edinho, que às vezes as 3 empresas que tiveram acesso à publicação no boletim oficial do município, do estado e da União, convidando-os para fazer parte da licitatória, para ver qual é o melhor preço, não é verdade? A gente percebe que existem as falcatruas da vida. Aquelas empresas que se compactuam e elas falam, olha, eu vou dar esse preço, você dá esse. E quem ganha sou eu, estamos conversados. A coisa funciona assim também. E quando você não vai, e quando você usa a honestidade, os critérios éticos da licitação, aquela empresa que perdeu o direito de licitar, que perdeu o direito de ser contratada e executar os serviços por qual ela foi contratada, ou vender o seu produto, muitas delas, por vingança, entra na justiça para melar o poder licitatório. E muitas vezes mela, e a coisa vai para a justiça, emperra, e fica às vezes meses e anos sem poder ser executado aquilo. Isso acontece muito no poder executivo, que às vezes a pessoa vê uma obra parada há um ano, fala, mas por que está parada? Porque está sob decisão judicial, porque a empresa tal que foi convidada a participar da licitação, ela entrou na justiça contestando o resultado da licitação. É assim que funciona a coisa, tá? Então eu acho que isso que está aqui nesse projeto de lei é importantíssimo, sim, aonde o Poder Legislativo faz uma análise da idoneidade dessas empresas e analisa o passado do que elas, por onde elas já passaram e construíram, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, aquela coisa toda, para ver se essas empresas são responsáveis e executam de acordo realmente aquelas obras, de acordo com aquilo que ela foi licitada. Então eu acho que é por aí mesmo, sabe? E também, Arildo, nós temos aqui a lei da transparência, que é a lei da minha autoria, que é uma lei que o ente federativo exige que nós façamos a lei da transparência, tanto o legislativo como o poder executivo, que também, na verdade, poderia também, de forma explícita, né, passar para os ouvintes, né, uma transparência dessa empresa que ganhou a licitação, na verdade, para que não ocorra nenhuma dúvida em relação à sua capacidade técnica, na verdade, moral e ética até, você entendeu? Para evitar qualquer problema com o Poder Legislativo, porque não é fácil. Você, presidente, por exemplo, você é a figura mais visada desta casa. Tudo que acontece de ruim nessa casa sobrecai sobre o presidente da Câmara. Então você tem que ter muito cuidado, até com aqueles que o cercam, o qual você depende até de pareceres, porque senão você se ferra. Se ferra. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero daqui mesmo dizer para o vereador Edinho Guedes que esta propositura é extremamente importante para que a gente discuta o papel do poder público em relação aos contratos com as empresas privadas. Acho que ele faz uma correção, ele faz uma correção na lei, dando ao legislativo a oportunidade de tornar inidônea aquelas empresas que fraudarem o processo, que não cumprirem a legislação corretamente. Conversando aqui com ele, acho que seria muito interessante que ele mesmo fizesse essa indicação ao Congresso Nacional, ao Congresso, né, vereador? Para que houvesse a mudança, essa adequação na 8666,
para que efetivamente ficasse corretamente a função do Legislativo em relação a isso. Uma outra coisa que nós temos conversado, e essa é uma luta que o vereador pode travar, que acho interessante, que o Brasil inteiro não tem esse instrumento, os legislativos do Brasil todo não têm esse instrumento ainda, e é uma luta que ele pode travar nacionalmente. No entanto, discutindo essa lei, para mim, chegou a hora faz um tempo, de rediscutirmos a lei de licitações, a 8666. Por quê? Algumas vezes a gente faz algumas reclamações sobre empresas que não fazem o processo direito, não fazem o serviço direito, mas precisa de uma renovação da lei de licitação. Eu acho que o Congresso, preocupado com alguns rumos não tão condizentes com a atualidade no Brasil, deveriam se preocupar um pouco mais com a mudança da lei de licitação. Ela é importante, ela é um instrumento que nos dá a garantia de cumprimento, mas que tem um vão, muitas vezes, que precisa ser preenchido. E, para isso, cabe ao Congresso modificá-la e modernizá-la. Não é possível que uma lei tão importante como instrumento não seja revista pelo Congresso Nacional. Acho que seria até interessante que nós fizéssemos um requerimento, fazendo todos os apontamentos possíveis de revisão desta lei. Eu até proponho, vou estudar isso e vou fazer esse requerimento assinado pelos vereadores, fica aberto a todos os vereadores que quiserem assinar, porque a gente tem tido muitos problemas com a 8666. Então, Edinho, acho que você levantou um assunto importante que pode se tornar uma bandeira nacional do seu mandato, mas acredito também que pode se tornar uma bandeira desta casa o pedido de revisão da 8666, para que a gente possa ter uma lei mais enxuta e mais moderna, que atenda com mais eficácia todos os municípios e todos os entes da federação. Eu acho importante a discussão desse tema. Acho que o Edinho vai numa questão bastante específica. Eu acho que está de parabéns, eu acho que é uma forma realmente até de nos resguardar, né, Edinho? Hoje eu estou como presidente, amanhã qualquer outro vereador aqui poderá estar. Então eu acho muito pertinente e fico muito feliz de você ter colocado essa questão. Mas eu queria aproveitar esse momento também para chamar a questão, acho que a vereadora Rose colocou muito bem, porque esse é um assunto que interessa diretamente ao cidadão. Talvez o cidadão ele não se atenha. Parece um projeto muito voltado aqui a essa casa e não é. Eu digo até aí, acho que também existe aqui postulantes, né, ao cargo do executivo futuramente. E nesse sentido, essa lei que é de 93, tem mais de 20 anos, é uma lei que não foi atualizada. Rose colocou muito bem. Eu tenho cobrado, inclusive, do deputado Paulo Teixeira, que puxasse essa discussão, né? Aí tem algumas pessoas que acham que não precisa atualizar, por exemplo, valores. Vou pegar um exemplo aqui, a compra direta, que hoje é limitada a R$8.000. Aí o cara fala assim, você imagina uma compra direta de R$8.000 para uma cidade, sem querer aqui desmerecer, Santa Branca e Garatá, né? De certa forma resolveria o problema da cidade. Tudo bem, mas em 93, quando foi criada, já era R$8.000. Então, para essas cidades, era um volume enorme de dinheiro. Então, acho que não dá para fazer essa comparação, porque em 93, quanto que valia R$8.000? Dava para se comprar muita coisa. Só que hoje, R$8.000, por exemplo, para a Câmara, aqui para a Prefeitura de Jacareí, São José, Taubaté, inviabiliza qualquer tipo de ação mais rápida que beneficie a população. Aí as pessoas falam, mas é uma forma, lógico que a lei 8.666, ela foi criada também com o intuito do quê? De dar transparência
de conter, né, qualquer tipo de abuso, mas, por outro lado, ela não se atualizou durante esse tempo e hoje ela acaba dificultando, inclusive, a execução de obras importantes na nossa cidade. E aqui eu não estou falando de Jacareí. Qualquer cidade, você pode perguntar para qualquer prefeito a dificuldade que ele tem hoje de fazer um trabalho para a realização de uma obra. São empresas que vêm, às vezes, sem condições, acabam ganhando porque apresentam, né, o preço ideal, depois não conseguem tocar essa obra e cai nas costas de quem? Cai nas costas do prefeito, mas cai também nas costas da população, porque o dinheiro é proveniente do quê? Dos impostos que a população paga. Então, muito bem falou aqui, às vezes você passa por aí e vê um monte de obras paradas, né, Itamar? O Itamar colocou isso, e às vezes a gente ataca o governante, mas ele não tem outra alternativa senão aplicar todas as sanções, as medidas punitivas que estão na lei. E isso leva um tempão, gente. Isso não é 15 dias, 20 dias, chega a acontecer de anos, né? De passar a questão do uniforme mesmo aí, que a gente teve esse problema aí, que as pessoas às vezes não têm dimensão do que aconteceu. Para preservar o direito da população de se ter um produto de boa qualidade, teve que se recorrer aí, se não me falha a memória, a quarta, quinta classificada no certame. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente mostrar para a população que essa é uma lei que interessa diretamente à sociedade, né? E não nesse ponto exatamente que o Edinho colocou, que ele ajuda muito, mas para a gente também fazer aí um coro junto aos nossos deputados, para que no momento oportuno puxe esse assunto aí para facilitar a vida também dos governantes, mas melhorar também as obras aí que às vezes são obras importantes para a nossa sociedade. Então, Edinho, nesse sentido aí, pode contar com o nosso apoio e parabéns aí pela sua iniciativa. Não havendo mais quem queira fazer discussão, passamos então na votação na forma regimental. Vereadora Analina. Quero dar os parabéns ao vereador Edinho, né, que foi o presidente desta casa, então sente os problemas, né, de ter essa autonomia, já que a licitação é tudo ser feita aqui, porque vai para outro órgão, vai para o executivo, né, para o jurídico de lá, sendo que aqui que participou de tudo. Então, meu voto é favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Valmir Meia Lua. Falou Antonelli? Antonelli. Não, tá certo aqui, ó. Pode votar, Eu vou votar. Valmir. Já falou, eu vou votar. Meu voto é favorável. Mas tá certo aqui, Não sei, não. Ele que ficou esperando. não entendi nada. Sim. Eu sei. É que ele estava esperando lá. O Valmir ficou esperando. Vai. Vereador Valmir Meia Lua. Votou? É que sempre chamou aqui por ordem, né? Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Só fazer uma defesa aqui do nosso primeiro secretário. Como esse processo é de 2014, o Antonelli não tinha tomado posse, então a contracapa é na ordem antiga ainda. Então não houve nenhum erro. E nenhum desmerecimento ao novo vereador. Voto favorável. Inclusive, vereador, meu nome ainda consta ali como se eu não fosse presidente. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Agora sim, favorável. Parabéns, Edinho, pela iniciativa. E tanto é também para corrigir, que aqui está ainda Hernani Barreto, para corrigir mais ainda. Sim, mas é que ele foi apresentado. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Quero parabenizar o vereador pela propositura. Meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Processo 176, que é um projeto de resolução que dispõe sobre a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública nos termos da Lei Federal 8.666, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos com a administração pública, de autoria da mesa, à época, vereador Edson Guedes Filho, Edinho. Bom, na verdade é só a sua autoria mesmo, né? Ok, perfeito. Ele foi aprovado por unanimidade. Próximo processo. Não temos mais processo, senhor presidente.